Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 17º capítulo do Livro Aberto. Eu sou Maximiliano Leitão, colaborador do canal O Dia Sem Amanhã, e estou conversando com o Roberto CP Júnior, responsável pelo canal. Como é que vai, Roberto? Eu vou bem, Maximiliano. Você como está? Tudo jóia. Já falamos aqui de histórias de várias partes do mundo. Hoje vamos falar da nossa história. Então, o título desse livro ele já esclarece, assim, em boa medida, o que o leitor vai encontrar. Veja só, revelações inéditas da história do Brasil. Traz várias informações desconhecidas da nossa história, É, principalmente sob o ponto de vista espiritual. Os livros da autora, Rosélia Fonsá, sempre têm esse ponto de vista, esse enfoque. São 10 capítulos, mas a gente pode dizer que o livro ele tem 3 partes principais, não é isso? isso mesmo. A primeira parte narra diversos aspectos dos antigos povos indígenas do país. Já a segunda parte traz relatos de vários personagens relacionados de uma maneira ou de outra com a luta pela independência. E a terceira parte esclarece o motivo oculto ali da construção de Brasília. Isso, são 3 partes principais. Vamos então começar pela primeira, evidentemente. A autora informa que os primeiros habitantes do país vieram de uma região dos Andes há muitos milênios. E naquela época longínqua, o Brasil era chamado de o país que se situa no lado da felicidade da vida. Olha só. Pois é, que título magnífico, né? Já pensou? Então, esses primeiros habitantes que vieram dos Andes eram descendentes do chamado Povo do Sol, que a gente já conversou lá no livro dos primeiros seres humanos. Sim, os primeiros habitantes do Brasil se denominavam tupanos, porque eles se sentiam estreitamente ligados ao grande espírito protetor do país, cujo nome era Tupã. O Brasil era conhecido também como o país de Tupã. Então, os tupanos, eles já estavam aqui desde antes da submersão da Atlântida. É um outro livro que a gente já abordou aqui também no livro aberto. Atlântida, princípio e fim da grande tragédia. E o que a gente nota sobre esses antigos povos indígenas do Brasil era a importância que a mulher tinha naquele tempo. É verdade. Então, naquela época, a mulher tinha uma função preponderante junto ao povo tupano. E ela era ouvida, amada, respeitada, pois era considerada um ente superior. E isso sempre foi assim nos povos antigos, só que antes da decadência geral. Depois, quando todos os povos degeneraram sob a influência dos asseclas luciferianos, aí essa situação se inverteu. Isso sempre foi assim mesmo nos povos que ainda não tinham degenerados, isso mesmo. Agora, eles tinham também um modo assim bem interessante, bem peculiar de se comunicarem, né, Max? Ah, sim, isso mesmo. Era chamada de a língua cantada. Era um tipo de transmissão de informações entre os povos de tribos distantes através de pensamentos. É claro que precisava ter um dom natural, especial para Uhum. atuar nesse tipo de telégrafo da selva. Hoje, para a gente, parece algo inimaginável, né? É. Comunicação simplesmente por pensamento. É que as vias de pensamento estavam desobstruídas naquela época, né? Hoje É está cheio de verdade. congestionamento. Ah, tá cheio de entulho aqui, Max. Bom, um outro aspecto relevante, importante na sequência do livro é o aparecimento do povo Guarani. O povo Guarani, que é descendente dos Tupano. Eles surgiram das ligações de homens de Atlântida com mulheres tupanas. Isso. E é por isso que os guaranis se diferenciam na fisionomia de outros povos indígenas do Brasil. Alguns deles apresentam ainda hoje olhos claros. Influência aí dessa ligação bem antiga. A autora informa que eles se assemelhavam muito aos primeiros sábios da Caldeia, de Sim. 7.000 anos atrás. Nós já abordamos esses sábios aqui no livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. Uma coisa interessante é que alguns etnólogos descobriram termos da língua guarani parecidos com os do idioma dos antigos caldeus. Uhum. Então, a gente vê que ficou mesmo uma influência. Os conhecimentos deles de botânica, geologia, zoologia, astronomia superavam amplamente a humanidade civilizada, entre aspas, do tempo atual, principalmente porque eles estavam bem familiarizados com a atuação dos entes da natureza, Maximiliano. Pois é. E em relação às suas crenças, também não havia nada de errado, nada Não. deturpado nos antigos povos do Brasil. Eles veneravam um ser supremo, o Pai do Universo,
Aqui eles chamavam de Nyanderuvuzu. E também sabiam da existência da Mãe Universal, que eles chamavam de Nyandezi, e seus dois filhos. Sim, ele chamava esses dois filhos de Nyanderikei e Tiviri, que correspondem respectivamente ao Filho do Homem e ao Filho de Deus. E a autora mostra também que os antigos habitantes do Brasil tinham pleno conhecimento da atuação dos grandes enteais. Por exemplo, o Apolo dos gregos, e Atom também dos egípcios, era para os guaranis Jaraquara. Gaia, que é a rainha da terra, era Pirapanema. Zeus e Hera eram para eles Sumé e Atiaia. E o Olimpo, ou Valhalla, eles denominaram de Kunimi Manipuera. Você vê que esses grandes enteais são sempre os mesmos em vários povos, apenas muda o nome, Isso. E aqui com os antigos indígenas não foi diferente. E eles também tinham conhecimento dos enteais menores. Curupira, por exemplo, é um fauno, e as aiaras eram as ondinas. E os antigos indígenas mantiveram suas crenças puras durante milênios. Nem entendiam o significado do mal porque eles não conheciam. Sobre isso, tem um trecho que eu gostaria de mencionar, e diz o seguinte: como eram, pois, ingênuos, belos e sadios os povos antigos do Brasil, e como era puro o seu mundo de pensamentos. Eles não tinham ideia nenhuma da maldição do homem branco que queria conquistar e possuir tudo o que é perecível, nem das suas cobiças e vícios. E também nada tinham da presunção nem das doutrinas impregnadas de mentiras que chegaram ao Brasil, o país escolhido. Os civilizados europeus tomavam tudo sem nada dar. Não davam nada, pois não possuíam nada para dar, nem espiritualmente, nem terrenalmente. Os descobridores do país, eles tiveram indicações claras de que haviam chegado a uma terra especial, a um país escolhido. Eu me lembro de um trecho muito importante, muito interessante, quando o astrônomo da frota do descobrimento, chamado João Matias, sugeriu o nome de Vera Cruz para a nova terra ou ilha descoberta, porque ele havia visto, na tarde do dia anterior, uma cruz de braços iguais refletida na fulguração do sol poente. O Pedro Álvares Cabral, ele sorriu naquele momento e não disse nada, porque também ele havia presenciado, lá do seu posto da nau Capitânia, aquele estranho pôr do sol com o signo da cruz. Pois é. E é um sinal muito claro de que se tratava de uma terra escolhida e de que o próprio descobrimento era um acontecimento especial. E sobre o surgimento do nome Brasil para o país, que evidentemente não foi obra do acaso, a autora também traz uma explicação muito detalhada. A gente não vai falar sobre isso para não estragar a surpresa, fica aí a cargo do leitor. Basta dizer que vai muito além da conhecida narrativa do pau-brasil, Max Biel. Ah, sim, é bem além. Com isso termina a primeira parte da obra, da história. A segunda parte, como já dissemos, ela vai trazer relatos inéditos de personagens importantes da nossa história na época da independência. E a primeira personagem é Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil. Ela é uma personagem extremamente importante na história do país, tanto que a editora fez desse capítulo um livro de bolso intitulado Leopoldina, uma vida pela independência. Ela foi uma personagem fascinante. Sim. Fascinante. Imbuída também de uma missão espiritual de suma importância, ajudar a libertar o Brasil dos laços de Portugal. Porque um país escolhido para ser a ancoragem da verdade na época do juízo tinha de ser independente. Que ela era um espírito preparado fica evidente nessa sua declaração quando contava 13 anos de idade, 13 anos, colhida pelo pesquisador Marcílio Cassotti, que escreveu um livro intitulado A Biografia Íntima de Dona Leopoldina. Eu vou reproduzir aqui. Palavras de Leopoldina, com 13 anos. Não te esqueças, homem, de que tua posição no mundo está determinada pela sabedoria do Eterno, que conhece teu coração, que descobre a vaidade de todas as tuas aspirações e que muitas vezes, por misericórdia, deixa de atender às tuas preces. Não lamentes, pois, as providências de Deus, mas reforma teus costumes. É incrível isso, hein? Bastante, E ela também teve várias visões e instruções do alto que lhe esclareceram o motivo de sua vida naquela época e também o papel que ela deveria ter na história do Brasil.
As visões que ela teve de sua mãe já falecida são bem impressionantes e elucidativas. Teve uma outra visão que a marcou muito, foi a de um vulto de um homem vestido de branco que portava uma placa de ouro presa ao peito dele. Sim. Essa placa refugia o sinal de uma cruz isósceles. Diz a autora que naquele momento, Leopoldina foi invadida por uma sensação de felicidade como nunca havia sentido, além de um sentimento de segurança e de apoio. Na sequência, essa figura masculina desaparece e, no lugar, ela vê a imagem de um globo terrestre em que se destacavam 2 pontos de grande luminosidade. Um dos pontos representava a Áustria, seu país natal, e o outro, o Brasil. E os 2 pontos estavam ligados por uma larga faixa de luz com as cores do arco-íris, como se fosse uma ponte, né? Sim. E aí, então, Leopoldina compreendeu o que o destino lhe reservava. Seu caminho passava por essa ponte, indo até aquela terra longínqua. E depois dessa visão, ela ouviu uma voz que lhe disse, entre outras coisas, o seguinte: auxilia o povo a libertar-se e prepara o país para o tempo em que o Salvador virá para executar o juízo sobre a terra. O tempo do juízo é justamente esse que a gente está agora. Sim, é esse mesmo. Estamos vivendo, inclusive, a sua última fase. Aí o mencionado Salvador, que ela ouviu, é o filho do homem prometido por Jesus, que desencadeou o juízo na terra. Dom Pedro I, outro personagem relevante da nossa história, também era um espírito preparado para uma importante missão. Uhum. A sua união com Leopoldina se relacionava a isso. Mas apesar dele ter cumprido uma parte relevante da sua missão, que foi proclamar a independência, ele se envolveu com muitas figuras trevosas que procuravam afastá-lo do caminho certo e trouxeram muito sofrimento a Dona Leopoldina. Os mais conhecidos são Francisco Gomes da Silva, o vulgo Chalaça, e a conhecidíssima Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. E trouxeram muito sofrimento mesmo para Leopoldina. Sobre isso eu gostaria de citar um trecho que diz o seguinte: onde quer que num dado ponto do globo surgisse um grupo humano para cumprir uma missão segundo a vontade de Deus, desde logo também surgiam os bem adestrados emissários de Lúcifer, a fim de perturbar a realização da obra. A presença deles não seria em si tão trágica se muitas daquelas pessoas ligadas à luz não se entregassem elas mesmas à sedutora influência desses inimigos de Deus encarnados na Terra, tornando assim extremamente difícil às pessoas de boa vontade o cumprimento da sua missão. Exatamente, é isso que a gente vê no livro. É. Havia 2 polos ali, 2 polos antagônicos lutando espiritualmente naquela época. Do lado do mal, das trevas, além do Chalaça e da Domitila, estavam Carlota Joaquina e a sua camarilha, com destaque para um tal de José Presas, o seu adorado filho Miguel, que é fruto de uma relação fora do casamento com o do João VI, e o casal Metternich da Áustria. Do outro lado, do lado do bem, estavam Leopoldina, os 3 irmãos Andradas e alguns personagens da maçonaria. Essa Carlota Joaquina, ela tentou por 2 vezes envenenar Leopoldina. Em relação a Domitila, pode-se dizer que ela arrastou Dom Pedro para as profundezas, embora ele, inclusive, a traísse com a sua própria irmã, Maria Benedita. Que coisa, hein? Que coisa horrorosa. Realmente era uma luta bem forte ali que acontecia no mundo espiritual. A autora relata rapidamente algumas vidas anteriores de Dom Pedro também, que mostram que ele já tinha falhado também naquelas ocasiões. Essa situação indica que quanto mais uma pessoa se sobrecarrega de culpa, mesmo sendo um espírito especialmente preparado durante séculos e milênios, tanto mais difícil se torna para ele se desvencilhar de antigos erros e cumprir a contento uma missão dada pela luz. Sim, é verdade. Ele é a segunda personagem a ser retratada nessa parte do livro. Numa das suas vidas anteriores, ele foi Montezuma, que foi o último rei dos astecas. E numa outra ele foi czar na Rússia. Falhou em ambas, falhou nas 2. Como Montezuma, a sua missão era libertar o povo dos labirintos dos vícios, principalmente de um entorpecente que havia se proliferado como uma epidemia.
e ele fez o contrário. né? Entregou-se inteiramente a esse vício, ajudando a arrastar o povo ainda mais fundo pelo seu péssimo exemplo. É. Também vale lembrar que Domitila costumava colocar um entorpecente mexicano no vinho que oferecia a Dom Pedro, e aí muitas vezes ele passava mal por causa disso. É, A terceira personagem descrita no livro é José Bonifácio, o patriarca da independência. ele também foi um espírito preparado com a missão de libertar o Brasil de Portugal. Ele era um erudito muito bem conceituado na Europa, muito conhecido, de modo que todo mundo dava atenção ao que ele falava. Ele também recebia instruções espirituais do alto. Pode-se dizer que ele cumpriu fielmente a sua missão. E a quarta personagem retratada é a famigerada Carlota Joaquina. Bom, não vamos gastar tempo aqui falando dessa figura, porque Ainda bem que nós não vamos que gastar. serviu diligentemente às trevas em toda a sua vida. De qualquer Verdade. forma, o que ela fez, o karma que ela angariou para si, também são bastante instrutivos para quem busca reconhecimentos espirituais. Eu vou citar aqui um trecho que a autora relata o que ela encontrou logo após a sua morte. É bem interessante. Vamos ver. Com horror e pavor, logo que deixou o corpo terreno, viu-se rodeada de um bando de mendigos e mendigas, esfarrapados, que a aguardavam. Fez ainda um repentino gesto de quem pretendesse retornar ao seguro abrigo do seu corpo terreno. Contudo, não houve mais possibilidade para tal. Recebera todas as bênçãos e todas as vantagens que lhe haviam sido propiciadas na terra, e nada, absolutamente nada, dera em retribuição. Como nada havia dado, nada podia receber agora. Teria de viver entre os mendigos, como um deles mesmo. Quem só quer receber e não dá nada, espiritualmente é um mendigo. Sim. Então ela ficou entre os de sua igual espécie depois da morte. O próximo relato no livro é sobre o príncipe austríaco Clemens von Metternich, que igualmente foi uma personagem negativa. Apesar dele ter se empenhado para tornar realidade o casamento de Leopoldina com Dom Pedro, o que ele queria mesmo é se ver livre dela, da Dona Leopoldina, porque ele tinha medo, ele receava que ela, como herdeira do trono austríaco, abalasse seu poder e influência junto ao imperador. Atenção o que a autora diz sobre essa situação, hein? Olha só. Acontecia com ele justamente o que acontece com todos os poderosos da terra, que, sem consideração com os semelhantes, perseguem os seus egoísticos objetivos e que, por esse motivo, estão atados às más formas do seu querer e dos seus atos, sentindo-se inexplicavelmente ameaçados por estas. Chegamos agora, então, à última parte do livro, que trata de Brasília. Por que a capital do país foi construída exatamente naquele local? Foi coincidência? Acho que foi coincidência. É isso que a autora esclarece. O primeiro a ter a ideia de transferir a capital do país para Goiás foi o cartógrafo italiano Francisco Tossi Colombina. E com a sua ideia, ele meio que deu sinal para que várias pessoas que vieram depois dele se empenhassem nessa empreitada. Sim, José Bonifácio, aliás, foi uma dessas pessoas. Mas o início propriamente da concepção de uma cidade naquela região do país remonta aos Incas. A autora conta que o arquiteto real Huáscar já alimentava a intenção de construir uma nova cidade inca bem longe das duas principais do império, as duas cidades que nós falamos no livro A Verdade sobre os Incas, a Cidade do Sol e a Cidade da Lua. Quando a vidente de Cajamarca recebeu pela terceira vez a profecia de destruição dos Incas por selvagens barbudos, ele resolveu viajar para a, abre aspas, maravilhosa paisagem banhada por rios, fecha aspas, na descrição de dois geólogos incas que tinham conhecido a região. E cerca de 250 pessoas partiram nessa viagem rumo à Terra Sem Limites. Depois de muitas vivências interessantes e proveitosas, eles chegaram numa região que Huáscar considerou apropriada. Daí ele então pediu ao arquiteto Maxiska que jogasse uma flecha. A flecha lançada fincou profundamente num buraco de tatu, de modo que mal se podia vê-la. Aí, nesse momento, Huáscar teve a certeza de que havia encontrado o local certo para a fundação da nova cidade. Sim, exatamente, porque havia uma antiga lenda na qual Inti, que era o Senhor do Sol,
havia lançado uma flecha para demarcar o ponto em que deveria ser construída a Cidade da Lua, que é a atual cidade de Cusco. Uhum. E segundo aquela lenda, a flecha lançada por Inti também havia penetrado tão fundo no solo que não se podia vê-la. E eles acabaram se fixando naquele local e travaram relações com uma tribo de guaranis, e aí os incas e guaranis juntos só poderiam resultar em proveitos mútuos. E isso de fato aconteceu. A autora diz Certo. que entre os guaranis daquela época estavam encarnados Francisco Tossi, José Bonifácio e Getúlio Vargas. Sim, Juscelino Kubitschek também estava encarnado naquela época, mas ele não era um Guarani, e sim um médico inca. Uhum. Em sua última vida aqui, ele erigiu Brasília no local destinado a essa cidade já há séculos. Foi assim que surgiu Brasília. Então, na verdade, todas essas pessoas que se empenharam pela construção de Brasília foram instrumentos da luz, porque o local da cidade propriamente foi determinado por forças superiores. Segundo a autora, por sábia previdência de futuros acontecimentos. Eu creio que a gente abordou os principais aspectos desse livro extraordinário, Muito bonito. repleto de conhecimentos inéditos mesmo da nossa história. Você teria alguma outra citação, Maximiliano, que você gostaria de fazer? Sim, eu gostaria de citar um parágrafo que fala da missão do nosso país do ponto de vista espiritual. Diz o seguinte: o Brasil é um país escolhido para ser um centro de poder espiritual, uma ancoragem da luz da verdade, cujas irradiações encerram auxílio e salvação. Sim, isso mesmo. É um livro muito bonito, muito, como você disse, com muitas novidades aí de revelações, né, inéditas, e vale a pena a leitura para descobrir um pouquinho também da nossa missão, digamos assim, aqui nesse momento do juízo. Isso mesmo. É isso, Roberto. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.